O Flamengo é o campeão da Copa do Brasil 2022. Vou deixar aqui a minha opinião e a minha análise do que eu vi no jogo entre Flamengo e Corinthians na final da Copa do Brasil. Desde o início, as duas torcidas cantavam muito, bem alto. Lógico que a torcida do Flamengo, sendo a maioria, cantava bem mais alto. Mas foi grande festa antes do jogo começar. Apesar do primeiro jogo lá em São Paulo ter sido 0-0, muitos acreditavam que o Corinthians poderia jogar de forma mais retrancada, mas não é o que nós vimos já no início do jogo. Corinthians, por sua vez, já iniciou pressionando o Flamengo no seu campo de defesa. O Corinthians não ficou retrancado, foi para cima, mas o Flamengo rapidinho tomou a posse de bola, começou a tocar. Logo, aos 7 minutos, muito rápido, quem fez o gol? Pedro, matador do Flamengo e agora da seleção brasileira, até que enfim, não é verdade? O Pedro, que muitos já queriam titular há muito tempo no Flamengo, eu não entendo como os treinadores não colocavam o Pedro antes como titular. Tudo bem que antes tinha o Jorge Henrique, que era titular, tinha que sair alguém no Flamengo, mas quando o Pedro entrou, deu uma melhorada muito grande no Flamengo. O Flamengo voltou a ser Flamengo quando o Pedro entrou. Então, o time cresceu muito com o Pedro e ele faz gol mesmo. O cara é bom. Esse gol do Flamengo saiu bem no início, aos 7 minutos, com a jogada do Flamengo, que deixou a equipe do Corinthians assim, bem desnorteada. A defesa do Corinthians se atrapalhou, se perdeu, não conseguiu a marcação, ficaram todo mundo boiando. E com facilidade, com toque de bola, com a agilidade, a genialidade do ataque do Flamengo, o Pedro acabou fazendo esse primeiro gol, que irritou demais o técnico do Corinthians, que ficou muito bravo, e gritou com seu time. O time não podia tomar um gol daquele, foi realmente desatenção da defesa do Corinthians. Não pode tomar um gol desse numa final de Copa do Brasil. O Flamengo chegou a marcar logo em seguida, pouco tempo depois, o segundo gol. Porém, impedido. Gabigol é por muito pouco, mas questão que se tivesse só a imagem da câmera, provavelmente a gente ia dar na mesma linha. Invalidado o gol de forma correta. No primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu jogar muito. Quem foi mais para cima mesmo foi o Flamengo. O Corinthians até tocava a bola muito ali no meio do campo, Renato Augusto, mas não conseguia chegar no ataque com eficiência. Tanto que o Corinthians não ofereceu perigo ao gol do Santos no primeiro tempo. E chutava de longe, tudo, bola no meio do gol, de longe, mas nada que levasse muito perigo ao gol do goleiro do Flamengo. E assim terminou o primeiro tempo de 1-0 para o Flamengo. O juiz, podemos falar que, na minha opinião, foi bem. Ele estava controlando o jogo. No final do primeiro tempo, os nervos começaram a esquentar um pouco mais, entradas mais violentas um pouquinho, e ele distribuiu cartões nos últimos minutos, se não me engano, acho que foi 4 cartões nos momentos finais do primeiro tempo. Isso deu uma amenizada no ânimo dos jogadores, tanto de Flamengo quanto de Corinthians. Na volta do segundo tempo, o Corinthians mudou, entrou o Adson e saiu o Lucas Piton. O Flamengo foi o mesmo. Na volta do segundo tempo, o Corinthians queria mudar para ver se conseguia chegar. Afinal, quem precisava do gol era o Corinthians, precisava de ir para cima do Flamengo. O Corinthians precisava fazer pelo menos um gol para conseguir para levar o jogo para as penalidades máximas. E realmente a pressão do Corinthians deu certo. O Corinthians foi para cima, o Flamengo não jogava o segundo tempo como jogou o primeiro tempo, e o Corinthians foi pressionando. Inclusive o técnico Dorival Júnior estava cobrando muito do Flamengo, a defesa que só estava recuando cada vez mais, e o Corinthians pressionando o Flamengo. Aos 3 minutos do segundo tempo, debaixo do gol, Roger Guedes teve a oportunidade de empatar o jogo. Debaixo do gol, debaixo da trave, chutou de canela para cima do gol, mas foi um gol muito perdido. Assim, um atacante não pode perder um gol desse. Tudo bem, bandeirinha deu impedimento, mas se ele faz o gol, o VAR ia corrigir, porque Roger Guedes não estava impedido. Bandeirinha deu impedimento, mas ele não estava impedido, então o gol seria validado, mas de forma incrível, Roger Guedes perdeu esse gol. Com a intenção de colocar o time mais para frente, porque quem precisava do gol era o Corinthians, o técnico do Corinthians, Vitor Pereira, colocou o meia Juliano, tirou um volante, colocou o Juliano, para ele dar mais mobilidade ao meio de campo. O Renato Augusto estava muito sozinho ali no meio de campo, não estava tendo tantas jogadas assim para o Corinthians chegar no gol do Flamengo. E Juliano entrou e o Corinthians pressionou mais. Foi um dos momentos que até que o técnico Dorival Júnior estava cobrando do Flamengo para sair, porque o Flamengo estava muito na retranca, muito na defesa. E foi aí então que a estrela do Vitor Pereira e também do Juliano brilhou. Juliano entrou
e fez o gol logo depois e levou a esperança para os corintianos. Afinal, faltava poucos minutos e a chance de levar para os pênaltis era grande. Antes desse gol do Juliano, o Flamengo até fez um outro gol, Everton Ribeiro de novo, e a bola no rebote, antes de chegar no Everton Ribeiro, veio no pé do Gabigol, que chutou na trave mais uma vez, porém ele estava impedido, e esse bastante impedido, e mais uma vez o Flamengo faz um gol e é anulado de forma correta pela arbitragem. E depois veio o gol do Corinthians, que empatou, e o Flamengo ficou meio que igual na partida com o Corinthians, e um dos times botou muita pressão no final. Então, como eu falei, o Flamengo no segundo tempo, ele praticamente não jogou. Teve o gol anulado, teve uma jogada também, né, do Arrascaeta, acho que no início do segundo tempo, que chegou cara a cara com o goleiro Cássio, e o Cássio fez uma grande defesa, mas foi só mesmo, não levou tanto perigo assim ao gol do Santos. Do goleiro Santos, né, do Flamengo. Digamos que o primeiro tempo foi mais do Flamengo, o segundo tempo mais do Corinthians, e esse 1-1 levou a decisão para os pênaltis. Antes da decisão dos pênaltis, podemos dizer que o jogo, essa final da Copa do Brasil, foi um dos melhores jogos para se assistir. Não foi um jogo ruim, é verdade, mas não foi um lindo, belo jogo, com várias chances dos dois lados, com vários times perdendo gol. Não foi tão assim. Normalmente final não é igual às vezes um jogo de campeonato que é lá e cá o tempo todo, né? Os times estudam mais, se defendem mais, tem mais medo de tomar gol e não dá tempo de reagir e tudo mais. Então não foi assim um excelente jogo, mas também não foi um jogo ruim. Foi mais ou menos equilibrado, o Flamengo tem sua superioridade, o Flamengo é melhor time, é um time mais bem montado, é um time que vem com mais sequência desde 2019, trocando uma peça ou outra. Então isso aí acho que é uma vantagem, sim. Do lado do Corinthians podemos destacar o Roger De Guedes, que jogou até que bem, procurando o jogo, chutando de longe, né, mas perdeu aquela chance clara. Ele saiu antes do jogo terminar, então ele não participou das cobranças de pênalti. Renato Augusto até tentou, tocou bola, mas ele estava meio que sozinho, depois melhorou um pouco quando o Juliano entrou do lado dele. Do lado do Flamengo, podemos dizer que Gabigol ficou praticamente sumido o jogo inteiro. Pedro foi destaque, obviamente, pelo gol. Arrascaeta, vindo de uma contusão, também não jogou tão bem, foi substituído também no segundo tempo, também pelo cansaço. Vidal também, que não aguentaria também os 90 minutos, saiu no segundo tempo, mas fez uma bela partida. É o primeiro título dele aqui no Brasil. 1-1, gol de Pedro, gol de Juliano. Fomos para a decisão dos pênaltis. Dois grandes goleiros, Santos pelo Flamengo e Cássio pelo Corinthians. Os dois são pegadores de pênalti. Nas penalidades máximas, pelo Corinthians, Roger Guedes já tinha sido substituído. Obviamente ele seria um batedor de pênalti. No Flamengo também já tinha saído Pedro, que poderia bater pênalti. O Arrascaeta, o Vidal, todos são cobradores de pênalti, mas tinham sido substituídos. O Corinthians começou batendo com o Fábio Santos, que é o batedor oficial do Corinthians e sempre bate muito bem. É raro perder pênalti e bateu de forma perfeita, sem chance para o goleiro do Flamengo. Em seguida, Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, experiente, jogou na Europa, bateu forte, rasteiro e no canto. E Cássio, sendo muito esperto, pegador de pênalti, foi lá e pegou. Quando Felipe Luiz perdeu o pênalti, logo surgiu aquela dúvida lá da Recopa, quando o Gabriel não bateu o pênalti contra o Atlético Mineiro e o Vitinho bateu e perdeu. Por que o principal batedor do Flamengo não foi o primeiro a cobrar? Deu-se continuidade, Juliano bateu muito bem. Davi Luiz, pelo Flamengo, bateu forte no alto, difícil do goleiro alcançar uma bola daquela. Renato Augusto bateu aquela cobrança de segurança no meio do gol. É aquela hora que a gente fala, por que se mexer, goleiro? Léo Pereira, do Flamengo, bate e converte também esse gol. O experiente Fagner era o próximo a bater pelo Corinthians. E bateu forte, com segurança, mas bateu na trave. Não adiantou nada, bateu no travessão. A partir daquele momento estava tudo igual. Então tudo poderia acontecer dali pra frente. A partir daí, Everton Ribeiro bate bem, goleiro de um lado e bola do outro. Yuri Alberto bate o quinto pênalti do Corinthians, colocando o Corinthians na frente mais uma vez. E aí chega a vez do Gabigol. O melhor batedor de pênalti do Flamengo, sem dúvida. Será que ele ia fazer ou não? Porque se ele perdesse, o Corinthians era campeão. Ele bateu com categoria, bola de um lado, Cássio do outro. E vamos para as cobranças alternadas.
Primeiro a cobrar é o Corinthians, que é o Maicon, e bateu e fez. Logo em seguida vem o Everton Cebolinha, que entrou no segundo tempo e bateu bem, e também deixou tudo igual. Aí vamos para a 7ª cobrança para cada time. Quem bateu? Matheus Vital, do Corinthians. E bateu para onde? Para longe, para a lua, alá Roberto Baggio. Aí, meu querido, aí ficou fácil. Aí a torcida do Flamengo já estava com um grito na garganta, só esperando a bola entrar. Mas quem queria bater esse pênalti? O melhor jogador do time? Não. Mas alguém que tem feito muita diferença no Flamengo. Rodinei para a cobrança. Momento de tensão ou de certeza de título? Rodinei pega a bola com confiança. Bateu. E o Flamengo é campeão pela Copa do Brasil pela 4ª vez na sua história, levando o prêmio de 60 milhões apenas por esse título. Falar do Flamengo. O Flamengo merece, realmente merece. Na minha opinião, merece o título. O Flamengo foi melhor, foi superior a todos os seus adversários. Não começou tão bem, depois foi melhorando. Com a chegada do Dorival Júnior, o time ganhou uma identidade melhor, né? Voltou a ser Flamengo, voltou a lotar o Maracanã, voltou a botar pressão nos seus adversários e jogou muito bem a competição. Não fez o melhor jogo na final, mas foi merecido sim. E o Dorival Júnior, técnico que muitos não queriam no Flamengo. Muitos falavam que o Dorival Júnior seria apenas para ser um tampa-buraco até um próximo técnico de renome chegar no Flamengo. E ele vem sim, né, provando que é competente. Chegou à final da Copa do Brasil e venceu, e também está na final da Copa Libertadores daqui a uns dias. Quanto ao título do Flamengo, você acha que esse título da Copa do Brasil 2022, o Flamengo é merecedor? Você concorda comigo que o Flamengo fez por merecer? Ou você acha que o Flamengo não merecia ser campeão? Deixa aqui embaixo a sua opinião, deixa eu saber o seu comentário. E valeu, galera, e aquele abraço!